Oi, gente, bem-vindos! E vamos para a cozinha fazer uma torta de limão? Bora começar? Vou utilizar 2 ovos inteiros, 1/4 de xícara de amido de milho e 1 colher de sopa de farinha de trigo. Vou misturar bem até dissolver o amido e a farinha. Em seguida, vou adicionar meia xícara de açúcar e 500 ml de leite. Agora, gente, eu vou misturar bem. E agora, para me certificar que ficou tudo bem dissolvido, gente, eu vou passar aqui por uma peneira. Assim o creme ficará bem lisinho. Em seguida, vou adicionar as raspas de um limão. Misturo bem e vou levar ao fogo mexendo sempre, para não empelotar, e deixo cozinhar bem até formar um creme bem espesso. Olha só como ficou. Vou retirar do fogo e, com o creme ainda quente, eu vou adicionar 1 colher de sopa de manteiga. Vou misturar bem até derreter e reservo. E a parte em outro recipiente eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e vou misturar bem. E em outro recipiente eu vou adicionar meia xícara de açúcar, 1 ovo inteiro e 2 colheres e meia de sopa de manteiga em ponto de pomada bem molinha. Adiciono também as raspas de um limão e o suco de meio limão. Vou adicionar também uma pitadinha de sal e agora eu vou misturar bem. Vejam só, até ficar assim. Feito isso, eu vou adicionar aos poucos os ingredientes secos que eu havia reservado. Vou começar aqui misturando primeiro com uma espátula, até incorporar essa primeira parte dos secos. Feito isso, vou adicionar todo o restante. E agora, gente, não tem jeito, o melhor mesmo é colocar a mão na massa e misturar bem até juntar todos esses ingredientes, formando uma bolinha. Olha só como fica a textura. Feito isso, gente, eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. Essa forma ela mede 24 cm por 6 de altura. Eu dividi a massa aqui em 2 partes. Essa parte maior de aproximadamente 2/3 da quantidade de massa, eu vou forrar o fundo e as laterais da forma. Tomando cuidado, gente, para não ficar um excesso de massa aqui nos cantinhos da forma, para não ficar muito grossa. Feito isso, com o auxílio de um garfo, eu vou fazer vários furinhos aqui na massa, para que ela não estufe no forno. Em seguida, vou adicionar o creme, que está ainda morninho. Vou espalhar bem, deixando bem nivelado. E agora, gente, com uma faquinha, eu vou retirar esse excesso de massa. Olha só, bem delicadamente. Dou uma acertadinha aqui na lateral. E com o restante da massa que eu havia reservado, juntando com o excesso que eu retirei aqui da lateral, gente, abri com um rolinho entre 2 plásticos. Olha só como ficou. Em seguida, eu optei aqui por cortar com um cortador de biscoitos. Gente, mas aqui é opcional. Vocês podem fazer tirinhas ou utilizar o cortador que tenham em casa. Feito isso, é só arrumar os biscoitos sobre o creme, preenchendo toda a superfície da torta. Gente, além dessa torta ficar muito gostosa, é muito gostoso de fazer, é uma verdadeira terapia. Olha só que linda que fica. E para a finalização, eu utilizei aqui, gente, 1 colher e meia de sopa de açúcar cristal ou refinado e 20 gramas de amêndoas laminadas. Vou polvilhar aqui sobre a massa e em seguida vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí, gente, até ficar bem douradinho assim. Espero esfriar antes de desenformar e servir. E olha só que coisa mais linda que fica isso, gente. E é muito gostoso. Essa massa derrete na boca. E o creme, gente, com um sabor do limão delicioso. E com essa crostinha crocante por cima, gente, ficou bom demais. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, vale a pena fazer em casa. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Vejam só isso, crocante, cremosa e deliciosa. E vamos para a próxima receita do dia? Oi, gente, vamos para a cozinha fazer um bolo super prático e bem rapidinho? E é perfeito para o café. Bora começar?
Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma pitadinha de sal. Vou misturar bem esses ingredientes aqui e vou reservá-los. E hoje, gente, eu vou utilizar aqui 4 bananas grandes, bem maduras. Eu particularmente prefiro utilizar a caturra, que é conhecida também como nanica. Gente, essa aqui é bem mais docinha e macia, mas pode ser a prata também, aí é da preferência de cada um. Eu descasquei, gente, e agora eu vou amassá-las bem com o garfo. Gente, e fazer bolos é uma ótima opção de utilizar as bananas que estão ficando bem madurinhas. E assim evitar desperdícios. E quanto mais madurinha, gente, melhor, que mais docinha elas vão estar. Amassei bem e agora eu vou adicionar 3 ovos inteiros. E 1 colher de sopa de essência ou açúcar de baunilha. Agora, gente, eu vou adicionar aqui 1 xícara de açúcar. E meia xícara de manteiga ou margarina derretida. Ou então, gente, quem preferir pode utilizar também meia xícara de óleo. Agora é só misturar bem até incorporar bem esses ingredientes. Feito isso, vou adicionar os ingredientes secos reservados, tudo de uma vez. E agora é só misturar bem até incorporá-los. E a massa ficar bem homogênea e com pedacinhos de banana. Vejam como fica a textura da massa. Olha só. Feito isso, gente, eu vou retirar o fouet e vou adicionar 150 gramas de gotinhas de chocolate. Eu estou utilizando aqui ao leite, mas quem preferir pode utilizar também o meio amargo. E agora eu vou misturar delicadamente com a espátula. Vejam como ficou a textura. Feito isso, gente, eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. Essa forma ela mede 28 cm por 12 por 7 de altura, que já está untada e enfarinhada. Eu também coloquei um papel manteiga no fundo para facilitar na hora de desenformar. Coloquei toda a massa aqui e agora vou dar uma alisadinha. Em seguida eu vou adicionar mais 50 gramas de gotinhas de chocolate aqui para a cobertura. E em seguida vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. E vejam só que coisa mais linda que fica esse bolo, gente. Além de ser bem rapidinho, com ingredientes super simples, fica delicioso. Lembrando, gente, que o ideal é desenformar o bolo sempre depois de frio, para não correr o risco de quebrar. Vejam só que delícia que fica, gente, é perfeito acompanhado de um café. E é uma ótima opção de lanche para ser levado para a escola ou para o trabalho. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí, vale muito a pena. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!